Olá! E se a ideologia que a gente achava que tinha sido derrotada na Segunda Guerra Mundial, na verdade, não desapareceu, mas só trocou de roupa? Hoje, a gente vai analisar um argumento bem fascinante que sugere exatamente isso, que o mecanismo de controle ideológico apenas se reconfigurou para o mundo do pós-guerra. Vamos ver como isso teria acontecido. Imagina a cena. Estamos em 1946. O pesadelo da guerra acabou e o mundo respira aliviado, todo mundo sonhando com a paz. Mas esse sonho, como a citação mostra, durou bem pouco. A Guerra Fria já estava no horizonte, e com ela, uma batalha ideológica completamente nova. E essa é a grande questão, né? Com o fascismo em ruínas, o que viria a seguir? A resposta que essa análise nos dá, olha, não é nada óbvia e muda um pouco a forma como a gente olha para o século XX. É aqui que a história começa a virar. Com a aliança que derrotou o fascismo se desfazendo, surgiu um vácuo de poder. E a tese aqui é ousada. Os Estados Unidos não apenas lideraram o chamado mundo livre, mas teriam assumido o papel que antes era da Alemanha nazista como a grande força reacionária global. Pensa nisso não como o fim da luta, mas como uma troca de guarda. A batalha ideológica continuou, só que o quartel-general mudou de endereço, saiu de Berlim e foi para Washington. Os uniformes eram diferentes, mas o objetivo, segundo essa análise, permaneceu surpreendentemente parecido. Agora vamos falar de dinheiro. Como é que se defende um sistema capitalista que, por natureza, gera tanta desigualdade? A Alemanha nazista e os Estados Unidos do pós-guerra tinham o mesmo desafio, mas as estratégias deles foram como a noite e o dia. O método de Hitler é chamado aqui de apologética indireta. Em vez de dizer o capitalismo é ótimo, ele criava uma grande cortina de fumaça. Usava mitos, orgulho nacional e, um ponto crucial, bodes expiatórios para desviar a raiva das pessoas. A culpa nunca era do sistema, era sempre de um inimigo. Já a abordagem americana foi o oposto, a tal apologética direta. Aqui nada de mitos, a conversa é sobre leis, dados, ciência. Os monopólios que deixavam as pessoas furiosas, isso não era um problema do sistema em si, era só um erro técnico, um acidente, que uma nova lei podia resolver. Percebe a diferença de abordagem? E este slide resume a diferença de forma brilhante. De um lado, o desvio da raiva por meio da emoção e do mito. Do outro, a neutralização dessa mesma raiva por meio de uma aparente lógica. Duas estratégias opostas para defender a mesmíssima estrutura econômica. O ponto crucial é essa mudança do irracional para o pseudo-racional. Mas essa mudança do mito para a lógica é mais profunda do que parece. A análise argumenta que o irracionalismo não morreu, ele apenas colocou uma máscara, um disfarce de ciência e de razão para esconder a sua verdadeira natureza. É como se a nova ideologia dissesse: nós somos perfeitamente lógicos. Mas lá no fundo, seu objetivo seria o mesmo: convencer a gente de que a realidade é complicada demais para ser entendida. É um tipo de racionalismo com diploma universitário. E olha o impacto disso na prática. Essa citação mostra como, ao se concentrar em debates super abstratos sobre o significado das palavras, essa filosofia simplesmente apaga os problemas reais do mapa. Fome, desigualdade, isso se torna secundário, quase irrelevante. E o resultado final é paralisante. Se o mundo é um caos que ninguém entende e nossos problemas são só uma questão de linguagem, para que tentar mudar alguma coisa? Qualquer grande esforço por mudança se torna, por definição, inútil. Vamos então para a propaganda para ver como essa mudança ideológica se refletiu na forma como as mensagens eram comunicadas para as massas. O contraste aqui é total. A propaganda nazista era quente, usava o desespero para inflamar as paixões e mobilizar as pessoas para a guerra. Já a propaganda do pós-guerra era fria. Ela também lidava com o desespero, mas o canalizava para o cinismo, para a apatia. O objetivo não era mais mobilizar, mas sim pacificar. A ideia de um exército sem patos ilustra isso perfeitamente. Pensa num exército sem uma grande causa, sem aquela paixão que move os soldados. O que sobra? Apenas uma força técnica, sem uma grande história ou um grande porquê para lutar. E quais são as consequências de tudo isso na cultura? O que acontece quando uma sociedade é alimentada por essa ideologia fria? O resultado dessa ideologia fria não é a paixão, é a exaustão. Isso criaria uma cultura de desespero silencioso, onde as pessoas se sentem vazias e o idealismo é visto como ingenuidade. No lugar da paixão, entra o cinismo. Essa citação literária captura a essência do intelectual cínico descrito na fonte.
alguém que entende a verdade sombria do sistema, mas cuja honestidade se torna propaganda derrotista porque não oferece esperança nem caminho para a mudança. É a paralisia daquele que vê o problema, mas se sente impotente. E aqui a análise chega no seu ponto mais crítico, a ideia de que a nossa tão celebrada liberdade individual pode ser uma farsa. A liberdade de ser diferente é incentivada, mas só até certo ponto, contanto que não se questione as regras fundamentais do jogo. O paradoxo é uma sociedade cheia de rebeldes que, no fim, são todos inofensivos e iguais na sua conformidade. E assim, o argumento se completa. A ideia é que o controle ideológico não acabou, ele apenas se modernizou. O fantasma na máquina continuou ali, operando de forma mais sutil, com uma aparência racional, mas com um poder que a fonte descreve como igualmente eficaz. E isso nos deixa com a pergunta poderosa. Se a rebeldia que a gente vê por aí é, na verdade, parte do sistema, o que seria então uma oposição de verdade? Uma questão para se pensar, deixada por esta análise provocadora.